Bom, eu sempre quis usar esse óculos, sempre tive vontade, mas é para noite, então não serve, né? Eu queria falar com você sobre a teoria econômica de Paul Oakeshott. Estou até com a minha colinha aqui, né? Eu sou um entusiasta dessa teoria. Eu tenho falado sobre ela várias e várias vezes. Sempre que eu tenho oportunidade no meu Facebook, eu escrevo alguma coisa a respeito. Mas eu sou tão entusiasta que eu acho que eu poderia chamar de testemunha de Paul Oakeshott, né? Mas eu tenho críticas a essa teoria também. Eu não sou uma pessoa totalmente cega para as questões que, inclusive, os anarquistas comunistas têm levantado sobre Paul Oakeshott. Então, eu queria falar um pouco com você sobre os pontos de crítica que eu tenho a essa teoria. O primeiro ponto interessante é que o modelo econômico de Paul Oakeshott é um modelo econômico baseado no modelo soviético. O modelo soviético é um modelo totalizante, é um modelo onde o Estado tem o controle total de todos os meios de produção. E o modelo de Paul Oakeshott é um modelo meio esquisito, porque, pelo menos nesse aspecto, porque é um modelo que presume um sistema tributário, não é? As alegações que o Paul Oakeshott usa são alegações até defensáveis, não é? Quando você impõe um tributo sobre o que ele chama de labor credits, né? São certidões de trabalho que ele propõe. Ao invés de você ter dinheiro, você tem uma certidão que você tira para o Estado, uma certidão que diz que você trabalhou tantas horas e você tem direito a comprar um produto que demorou tantas horas para ser produzido. Mas aí a ideia do Paul Oakeshott é a ideia de cobrar um tributo sobre essa certidão. Ou seja, você quer comprar um produto que demorou 4 horas para ser produzida, ao invés de você pagar 4 horas do seu trabalho, você vai pagar 6 horas, 7 horas, 8 horas. Ou seja, você vai pagar como se fosse uma mais-valia, né? Não é uma mais-valia porque você não pode utilizar essa proposta de tributo como um lucro do Estado. Então não é um lucro, então não é uma mais-valia. Parece mais-valia, mas conceitualmente não pode ser classificado assim. Mas por que essa proposta de tributar os labor credits, por que essa proposta não faz sentido? Muito bem, para que você se entenda que não faz sentido, é necessário a gente lembrar para que servem os impostos, né? A primeira função de um imposto: o Estado ele usa os impostos porque ele quer comprar um produto, que ele não produz, não é? Por exemplo, agora nós temos um governo entreguista. Esse governo ele entregou a Embraer, e para que o Brasil tenha certos aviões militares, ele não pode mais contar com a Embraer, então ele tem que comprar aviões com a Boeing. Então ele vai usar os impostos para comprar os seus aviões militares com a Boeing, com a Airbus, né, com a BAE, não interessa. Então, o primeiro passo a primeira função do imposto é permitir que o Estado compre produtos que ele não produz. Tá? E quando ele produz o produto? E quando ele é o dono do meio de produção? Ele precisa cobrar pelo produto? Olha que coisa interessante, né?
Você tem o sistema socialista da União Soviética, o sistema socialista da China, que o Estado ele põe preços no produto. Mas, na verdade, né, justamente por causa da teoria de Paul Oakeshott, por causa das técnicas, né, que os anarquistas sugerem, na verdade você não precisa cobrar, o Estado não precisa cobrar. Ele tem meios de gerenciar a escassez do produto, a demanda e a oferta do produto, sem usar meios monetários, né? Isso existe no mundo? Existe. Um exemplo disso é o SUS. O SUS ele não é um serviço que obedece às lógicas de mercado, ele não é bem um serviço que obedece às lógicas de oferta e demanda, né? Lógico que existem lobbies e interesses por trás que sabotam o SUS, mas a lógica do SUS é uma lógica de um serviço livre que pertence ao Estado, que o Estado tem os meios, não é, de produção, os médicos, os hospitais, os equipamentos hospitalares, os remédios, e ele fornece livremente, ele só faz uma triagem, né? No caso, como é que o SUS gerencia a escassez? Você paga? Não, você não paga, você vai até uma clínica do SUS, perto da sua casa, o médico clínico geral, não é você, é o médico que vai decidir se você realmente faz jus àquela demanda. Ele vai decidir que a sua demanda é legítima. Então, decidindo que a sua demanda é legítima, ele te dá o tratamento, te dá o remédio, te dá tudo o que você precisa. Ou seja, a sua demanda no SUS não foi decidida pelo que você pagou, mas foi decidida por um comitê de especialistas, por assim dizer. Então, quando o Estado ele é dono dos meios de produção, ele não necessariamente precisa de um meio monetário para intermediar a oferta e demanda. Então, o primeiro motivo que a ideia de você ter um labor credits e mesmo assim você cobrar um imposto, essa ideia cai, né? Porque você não precisa intermediar isso com pagamento. Você pode usar o próprio sistema de algoritmos do Paul Oakeshott para você poder determinar com eficiência a demanda e a oferta, não é? O segundo motivo pelo qual os impostos existem, essa é uma interpretação nova, que é a interpretação da teoria monetária moderna. Eu gravei um vídeo sobre isso. A teoria monetária moderna, só para resumir e para não entrar em polêmica desnecessária, a teoria monetária moderna diz o seguinte: o Estado ele é o credor universal. Você vai ouvir por aí que a moeda é dívida. Não, não é. Tá? É dívida no sentido contábil, que não tem nada, que não é relevante para nós nesse momento. Mas, falando numa linguagem simples, numa linguagem coloquial, o Estado, a teoria monetária moderna implica que o Estado ele é o credor universal. Então, quando o Estado emite moeda, ele está dando um crédito para você, está dando um empréstimo para você. E os tributos, o que servem os tributos? Ele chama esse crédito de volta, né? Ou seja, é você amortizando. Quando você paga o tributo, quando você paga seu imposto de renda, seu INSS, né? Quando você paga o ICMS, ICMS não, porque ICMS é estadual, mas quando você paga o IPI, que é federal, porque na verdade o imposto ele tem que ser da competência de quem emite a moeda, ou seja, tem que ser um imposto federal. Então é IPI, imposto de renda, INSS, PIS, COFINS, etc. Então quando você paga um desses impostos, você está devolvendo aquilo que o Estado emprestou para você. Ele tem várias implicações muito, muito interessantes sobre essa visão contábil, né, dos impostos. Terceiro motivo, e no caso, né,
você usar o sistema de pull quote como um sistema de crédito do Estado para com o cidadão não faz sentido, porque o sistema de pull quote ele é um sistema de pagamento, como eu disse agora há pouco, através de certidões, e essas certidões, pela sua própria natureza, né, você não pode, o Estado não pode certificar uma coisa do Carlos, uma coisa que diz respeito ao Carlos, e transferir essa coisa para o Reinaldo, né? Porque na verdade é só um testemunho do Estado para o Carlos. É o Carlos falando, a certidão é o Estado falando alguma coisa sobre o Carlos, não é o Estado falando sobre o Reinaldo. Então, como você não pode transferir o meio de pagamento no sistema de pull quote, então não tem como você amortizar, né, a dívida que você tem pelo Estado, não tem como outras pessoas amortizarem a dívida por você, porque não é só você que paga o imposto, são várias pessoas, né, que pagam o imposto da moeda que você recebe. Então não tem como transferir esses meios de pagamento, não tem crédito, então não faz sentido, né? Não tem conceito de crédito, não tem conceito de amortização, não tem conceito de nada, não faz sentido você utilizar o paralelo do imposto para justificar a cobrança de tributos no sistema de pull quote. O terceiro motivo também é uma derivação dessa questão de não haver transferência de pagamentos, é a questão de que o imposto ele tem a terceira função, que é a função de distribuir renda. Veja que coisa interessante. A teoria monetária moderna fala que o Estado pode dar crédito para você, né? Pode dar, mas tem um detalhe. Você pode emitir 1 trilhão de reais, 1 quatrilhão, 1 quinquilhão, 1 setilhão, um sextilhão de reais, não importa. Só que você não pode produzir, por exemplo, 1 trilhão de quilos. Imagina como isso seria desastroso do ponto de vista físico. Então o que acontece? É possível você emitir moeda? A moeda é uma trapaça, na verdade, né? Mas você não pode, não existe como você lastrear a sua riqueza tangível nessa moeda emitida, não tem como. Existe um limite físico para o que você consegue lastrear. Tanto que a humanidade, existem estimativas de que a riqueza teórica da humanidade é meio quatrilhão, não é bilhão, não é trilhão, é quatrilhão, meio quatrilhão. Aí eu pergunto para você, será que realmente nós temos meio quatrilhão? Não, não temos. Tudo isso é juros, tudo isso é fantasia, certo? Então, quando você não consegue mais emitir moeda porque ela não tem mais efeito, é que nem droga, né? Você toma, e chega uma hora que não dá mais efeito. Então, o que você faz? Bom, quando a moeda não pode mais ser emitida, não dá para emitir moeda mais, você então passa a distribuir renda. E aí a terceira função dos impostos é distribuir renda, ou seja, você tributa os mais ricos, você tributa muito mais os mais ricos, e os Estados Unidos, os Estados Unidos, a Inglaterra, já chegaram a tributar mais de 90% para os mais ricos. Então essa ideia de que o Brasil tem uma carga tributária alta, isso é tudo mentira, isso é tudo propaganda da direita. Mas essa função de distribuir, fazer distribuição de renda, ela é feita através de impostos. E naturalmente, né, no sistema de pull quote, você não tem esse conceito de distribuição, porque você não tem transferências, como eu falei há pouco, né? Você não tem transferências de certidão de uma pessoa para outra, então não tem como distribuir renda, né?
A outra coisa importante também é que o sistema de Pocock-Shot, ele implica que a contabilidade do sistema econômico não é uma contabilidade monetária, é uma contabilidade baseada em grandezas físicas. Ao invés de eu medir o meu estoque, eu falar assim, eu tenho R$1.000 no meu estoque, eu não vou falar que eu tenho R$1.000, eu vou falar que eu tenho 1 quilo de farinha, eu tenho 1 litro de água, ou seja, no sistema de Pocock-Shot, o meu estoque, as empresas, elas fazem o cálculo econômico, não por grandezas monetárias, mas por grandezas físicas. A principal grandeza física do sistema de Pocock-Shot é o tempo, segundos, horas, minutos, dias, etc. E, para terminar, a minha última crítica, o Pocock-Shot, ele é uma pessoa, me parece, um pouco conservadora, isso pode ser até uma ofensa, né, para os marxistas, porque ele fala o seguinte, olha, socialismo não é comer de graça. É verdade, não é comer de graça, né? A gente está acostumado a ouvir da direita que socialismo é sustentar vagabundo. Nada, isso é bobagem. Tá? Ele fala socialismo não é comer de graça. Então, se você quer usar um serviço público, saúde, transporte, educação, você tem que pagar. Né? E você vai pagar exatamente com o sistema dele, o sistema de certidões, do Labor Credits. Você quer usar 1 hora de ônibus, então você vai ter que trabalhar 1 hora. Você quer usar uma comida que demorou para fazer 4 horas, então você vai ter que trabalhar 4 horas. Qual é o problema dessa ideia do Pocock-Shot? Bom, a ideia dele, em princípio, está correta, mas só que o socialismo, ele vem de meados do século, ele vem do século XIX, e do século XIX até hoje, muita água rolou, né? Muitas ideias surgiram, cresceram, morreram, e hoje a ideia do socialismo ela está um pouco mais próxima do anarquismo. Né? Por quê? Porque os anarquistas falam assim, não, a pessoa ela merece ter acesso à saúde, ter acesso à educação, ter acesso ao transporte, porque ela é uma pessoa. Não é porque ela trabalhou para aquilo, mas porque ela é uma pessoa, é intrínseco do ser, é um direito humano. Você merece comer não porque você trabalhou por isso, mas porque se você não comer, você vai morrer. Entendeu? Então, desde que o socialismo foi proposto pela primeira vez até hoje, né, nasceu o conceito de direitos humanos. Então o Pocock-Shot ele está atrasado em relação a esse assunto. E aí você pode estar dizendo aí, você que é da direita, então você é a favor de sustentar vagabundo. Rapaz, colocaram isso na sua cabeça. Né? Se você parasse de acreditar em cobra falante, parasse de acreditar nas bobagens de que o mundo nasceu em 7 dias literais, você iria estudar e você ia perceber que durante dezenas de milhares de anos, a humanidade Homo sapiens, tem 250 mil anos de idade. Antes do Homo sapiens tem uma linhagem ainda maior, que chega até 6 milhões de anos. Mas durante centenas de milhares de anos, dezenas de milhares de anos, antes do advento do Estado, que foi de 5 mil anos para trás, mais ou menos 5 mil anos para cá,
As pessoas, elas viviam em sociedades tribais, mais ou menos as sociedades indígenas, né? E sociedade indígena você tem vários tipos. Você tem as sociedades mais complexas, baseadas em castas, como os incas, os astecas. E você tem as sociedades mais igualitárias, como as sociedades africanas, né? Que você não tem uma casta de guerreiros, uma casta de sacerdotes. É todo mundo igual. E nessas sociedades igualitárias, né, as pessoas não têm esse conceito de que você só come se você trabalha. Não, é tua família. Né? Claro que a gente educa um filho, eu não tenho filhos, né? Eu não tenho filhos, mas claro que você educa um filho para que ele ajude na casa. Normal. Mas você não vai deixar de alimentar o seu filho porque ele não fez uma tarefa ou outra. Né? Na verdade, é natural que ele comece a participar. Ou seja, não existe o filho resignado, só se ele tiver algum problema psicológico, se tiver um problema de relacionamento grave, mas assim, as pessoas trabalham naturalmente, né? E nessas sociedades as pessoas trabalhavam naturalmente, mas elas ganhavam, né, compartilhavam os produtos produzidos por essas sociedades tribais, não porque elas trabalhavam, mas porque elas faziam parte do conjunto. Certo? Então, é isso que eu queria falar e muito obrigado por assistir e eu vou aproveitar, colocar meu óculos só um pouquinho, tirar de novo porque está todo nublado. Então, um abraço para você, obrigado.